Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Diretora Nacional do CEF, como deve ter conhecimento do requerimento que o PSD fez a propósito de várias notícias que davam conta do facto de vários cidadãos estrangeiros estarem a entrar em Portugal não reunindo requisitos para ficar no país, e tendo em conta que o CEF não encontrava e não tinha na altura, e penso que ainda não tem, condições para os acolher enquanto aguardam pela sua repatriação, teria havido uma derrogação das leis em vigor, também prevista pela legislação europeia, que permitia a essas pessoas continuarem livremente no nosso país por falta de instalações. Isto foi uma notícia que foi veiculada pela comunicação social, na altura não foi desmentida, e ficámos a saber também que até desde que foi encerrado o Centro de Acolhimento Temporário do aeroporto, na sequência daquele triste episódio que todos lamentamos, e imagino que a Sra. Diretora o lamenta mais que todos nós, foi encerrado e neste momento estão a decorrer obras que se espera que terminem o mais breve possível. Na altura, o CEF não chegou ao nosso conhecimento de qualquer explicação para esta situação. O próprio Ministro da Administração Interna falou publicamente sobre isto, mas não adiantou nem confirmou este assunto. E a pergunta que o PSD tem é como é que a Sra. Diretora explica esta situação, se ela de facto corresponde à verdade. Foi dito na altura que estaria a ser encontrada uma negociação ou uma solução com a Ordem dos Advogados. Nós, da parte da Ordem dos Advogados, não conseguimos encontrar qualquer evidência dessa alternativa e, portanto, aquilo que nós concluímos que se está a passar em Portugal é que há um conjunto de pessoas que entram no nosso país e que, enquanto aguardam repatriamento, deveriam estar num centro de acolhimento temporário e não, por falta de condições do país, são deixadas em liberdade, sem qualquer controlo, sem qualquer guarda, sem qualquer tipo de condicionalidade que permita, na altura certa, na altura possível, fazer as pessoas voltar ao seu país. Ainda por cima, isto passa-se numa altura de quarentena, numa altura de crise, numa altura de pandemia. Sra. Diretora, o PSD, ao longo destas últimas semanas, assistiu, e o país assistiu também, mostra preocupação, com várias situações que estão relacionadas com pessoas, cidadãos que chegam ao nosso país, uns ilegais, outros com pedidos de asilo, pedidos de refugiados, estatuto de refugiado, em que parece não haver um controle efetivo daquilo que está a acontecer, sobretudo por falta de condições das instâncias envolvidas. Eu recordo ainda, Sra. Diretora, que a Sra. Provedora de Justiça fez sair no seu relatório anual, faz críticas muito firmes aos serviços de Estrangeiros e Fronteiras, sobretudo nesta matéria, no acolhimento, nos centros de acolhimento temporário e em alguns procedimentos, uns que o CEF não conseguiu concretizar, noutros que o CEF se recusou a cumprir as recomendações da Sra. Provedora. E, portanto, eu penso que conhecerá o relatório, é um relatório muito duro, é uma das instituições que funciona em Portugal com mais independência e eu gostava também que aproveitasse a oportunidade, já que os temas são relacionados, para nos falar um pouco sobre isto. Sra. Diretora do CEF, eu sei que lidera uma das forças de segurança, uma força importante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do nosso país. Tem uma dependência política, uma tutela política, mas eu gostava de lembrar que os líderes destas instituições são escolhidos, são nomeados, tomam posse para defender a instituição e, sobretudo, para fazer cumprir aquilo que é a sua missão. Eu gostava de saber da sua parte se a falta de instalações, se a falta de condições, se a falta de meios para cumprir com qualidade aquilo que são as suas missões, se essa é uma razão, se alguma vez a Sra. Diretora pediu mais meios ao Sr. Ministro e à tutela, ou então se conformou com a falta de instalações, com a falta de espaços de acolhimento temporário. A verdade é que nós sabemos que está a ser feito um centro em Almocagem, cuja obra está parada, mas sabemos também que isto é um problema que se arrasta há vários meses, se não há anos. Portugal conheceu um crescimento brutal do número de passageiros e do número de visitantes, do número de entradas também ilegais ou legais, e era normal que o CEF ganhasse mais capacidades, mais pessoal e, sobretudo, mais instalações. Portugal é um país que, cá dentro e lá fora, tem o orgulho de dizer que gosta de acolher as pessoas com dignidade, é um país amigo dos refugiados, que sabe acolher imigrantes. Aquilo que nos parece é que o discurso não corresponde à prática. E aqui a responsabilidade, à partida, não é do CEF, porque se o CEF não tem as garantias ou
os equipamentos, os instrumentos que precisa para cumprir a sua missão, a responsabilidade não é sua, a não ser que o CEF diga que está contente e que aquilo que tem à sua disposição é suficiente. E, portanto, eu gostava de aproveitar esta oportunidade de apresentar este requerimento para lhe colocar estas 3 questões que direta ou indiretamente, estão todas relacionadas entre si e para se esclarecer de uma vez por todas este problema e saber quando é que abre o Centro de Acolhimento Temporário do Aeroporto de Lisboa. Muito obrigado.